Quando nós falamos de escolha, nós temos que pensar muito bem o que escolher. Quando você tem uma certa idade, você começa a lembrar coisas do passado. Tem coisas no passado que, quando você lembra, entristece o seu coração, não é verdade? Coisas ruins. Passado de dificuldades, muitas coisas terríveis têm acontecido no passado. E às vezes vem ao presente, e você começa a lembrar aquilo que aconteceu lá atrás, e te dá uma tristeza. E às vezes, tantas situações que você sente até arrependimento. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu jamais faria aquilo que eu fiz há muito tempo atrás. Mas eu quero lembrar a vocês que passado é passado, passou. Você conseguiu superar tantas e tantas coisas. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Jeremias diz que o importante é trazer à memória aquilo que traz esperança para a gente. Presta atenção nessa palavra. É um texto pequenininho, simples, 3:21, de Lamentações, que diz: traga à memória aquilo que te traz esperança. Então nós não podemos de maneira alguma pensar coisas do passado que nos traz desesperança, tristeza. Não. Nós temos que pensar algo que nos dá esperança. As coisas boas que aconteceram no passado, para te animar a vencer o presente e alcançar um futuro de esperança. Nós não podemos, de maneira alguma, viver do passado. As experiências do passado, boas ou más, foi passado, já não existe mais. Mas nós somos seres que pensamos, raciocinamos, e às vezes vem aquela coisa do passado. Às vezes, não é você que está pensando, é alguém que traz memórias do passado para o presente. Uma briga de um casal lá atrás, às vezes acontece no presente. Você lembra que você fez isso? Você lembra que você fez aquilo? É ação do diabo para incomodar o presente, para trazer discórdia na família. Então, preste bem atenção no que diz Jeremias. Traga à sua memória somente o que traz esperança. Nós temos uma passagem que Jesus conta, que eu acho incrível, ou em rápidas palavras, vocês poderão depois ler em casa, está em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, e chama-se a parábola do filho pródigo. Jesus conta essa parábola e nos traz algo muito importante, lições de vida importantes, a respeito da situação que nós vivemos hoje. Essa parábola, Jesus nos conta que um cidadão tinha 2 filhos, um homem muito abastado, muitos recursos, e o filho mais novo resolveu tomar uma atitude. Hoje nós tomamos várias atitudes impensadamente, porque nós não conseguimos avaliar o que vai acontecer lá na frente, lá no futuro. O menino tinha de tudo em casa, pai abastado, próspero, e o menino tinha tudo em casa. Imagina uma pessoa que ajudava o pai na lavoura ou no cuidado dos animais, mas tinha roupa lavada, cama, quartinho, tudo. Não tinha problema e nem preocupação com nada. De repente, esse rapaz resolve tomar uma atitude. Ele disse para o pai, falou: pai, o negócio é o seguinte, eu já estou cansado de viver aqui, eu quero sair. Eu quero que o senhor me dê só a minha parte na herança. Imagine para um pai, quando chega um filho que ele ama, que ele abriga, que está sempre presente ali na vida dele, de repente falou: me dá a minha parte na herança que eu vou embora. Não adianta questionar. O jovem hoje em dia sai de casa, vai embora. Hoje, eu já ouvi tantas e tantas moças dizendo: não vejo a hora de fazer 18 anos para sair da minha casa. E ela só tem 14. Ainda falta 4 anos.
Quando eu tiver 18 anos eu vou ter a minha casa. Outra já começa a sonhar em ter um apartamento para morar sozinha, etc. E hoje está acontecendo exatamente isso. Muitas jovenzinhas saem de casa, 18, 19 anos, e vai morar sozinha, e rapazes também está fazendo isso. Já não quer mais sentir a presença protetora do pai, nem a presença protetora da mãe. Esse pai fez a vontade do filho. O que ele poderia fazer? Ele deu a parte dele na herança e ele foi embora. Foi longe. Gastou todo o dinheiro. Não sabia administrar. A herança dele foi embora. E ele foi num local onde teve muita fome, muita necessidade, uma situação terrível. E ele sem dinheiro, a situação estava complicada, onde ele estava, naquela região onde ele estava, e ele gastou tudo, desordenadamente, com certeza com farra, gastou, foi gastando. Hoje em dia acontece a mesma coisa. Hoje em dia a pessoa pega um dinheirinho, se pega um dinheirinho de um trabalho, um extra que fez, ou recebeu alguma coisa do pai, ou alguma coisa do emprego, ou às vezes gasta tanto, gasta tudo, e depois fica sem nada. Hoje está acontecendo algo que foi inclusive pesquisa, de que pessoas trabalham um período, um ano e pouquinho, pede para sair, ou faz de tudo para ser demitido, para ficar no serviço, no seguro-desemprego durante 6 meses sem trabalhar. E fica sem trabalhar durante 6 meses. Depois pega mais um outro emprego e assim vai indo, vai vivendo. Tem muita gente que vive disso, seguro-desemprego. Esse rapaz gasta tudo e vai ter que ser empregado de outras pessoas. E ao ser empregado de outras pessoas, vai ter que cumprir o que determina o patrão. E aconteceu isso com esse rapaz. Antes tinha tudo, estava na casa do pai, o pai deu herança, gastou tudo, foi ser empregado de outros. Foi cuidar porcos. E a necessidade era tanta que ele teria que comer, para não passar fome, a comida dos próprios porcos. Aí tem o X da questão. Aí veio a memória dele, aquilo que lhe traz esperança. No capítulo 16, Lucas 15, 16, diz assim: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Imagina a situação, cara com fome, nem a comida dos porcos ele conseguia. De versículo 17, aí vem o X da questão. Lucas 15, versículo 17. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Amados, presta atenção. O que veio à memória dele? Algo que lhe traz esperança. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Ele lembrou de quem? Nos empregados. Ele lembrou nele. Nem no outro irmão que ficou. Ele lembrou dos empregados de sobra. E eu aqui morrendo de fome. Caiu em si. Trouxe à memória aquilo que lhe traz esperança. Meu pai, minha casa. Versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. O 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Vamos considerar aí. Tinha tudo, me dá aqui o que é meu, que eu vou ter a minha própria vida, gasta tudo, trabalha com empregado, passa fome, nem comida dos porcos dão a ele, cai em si e diz: vou ter que pedir perdão ao meu pai. Ele não chega na casa do pai, ele pensa como filho, ele chega como empregado.
Porque ele já foi destituído de filho na sua memória. Ele já não se sente digno como sendo filho. Então, como empregado, trata-me como um dos teus empregados, porque o pai tratava bem os seus empregados. Amados, no versículo 20, a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. É o pai que, embora nós sejamos tão traiçoeiros com aquilo que Deus nos dá, embora nós estamos deixando às vezes de lado tantas coisas que Deus nos dá, porque às vezes somos como esse filho, que só recebe as coisas do Pai, de Deus, esbanja, faz pecados, essas coisas todas, mas quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós chegamos até a presença dEle, e falamos: Pai, não sou digno, mas me perdoa, me trata como se fosse uma pessoa que o Senhor trata como todas as outras pessoas, mas Deus trata você de volta como filho. Agora, amados, nessa situação que nós vivemos hoje, o que é que traz a você esperança? O que está lá atrás, que às vezes está te incomodando hoje? Quais são os pensamentos lá atrás? Quais são os fatos que aconteceram lá atrás, que está te incomodando hoje? Você sabe que recordações perigosas, pode trazer coisas terríveis na nossa mente, na nossa vida. O que é recordação perigosa? A mente, ela pode trazer coisas do passado, que vai complicar o nosso presente, e atrapalhar o nosso desenvolvimento para o futuro. Cuidado com as recordações perigosas. Cuidado com aquilo que a gente traz à memória, coisas terríveis. A mente pode trazer as coisas passadas como realidade hoje. E começa você a viver coisas do passado, novamente. Você começa a trazer coisas terríveis que aconteceram lá atrás, que não existe mais, mas para ser realidade hoje na sua vida. E você começa a pensar que no futuro, lá na frente, essa coisa do passado vai te acompanhar. Tudo depende aqui. Lembre-se desse Lamentações 3:21. Traga à memória aquilo que te traz esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele nos traz algo muito importante que nós não podemos esquecer em nenhum momento da nossa vida. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Você acompanha, que é muito importante. O apóstolo Paulo está falando aos Filipenses, no capítulo 4 inteiro, ele fala algo importante, sobre algumas dicas importantes, mas esse versículo é completamente importante para hoje. Ele diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom. Olha só, encham a mente de vocês com tudo o que é bom. Ele falou assim: você pensa esporadicamente, não. Encha a mente toda ela, tudo que é bom. Então você não pode trazer à sua memória coisa que é mal, só o que é bom. Se vier coisa do passado, repreenda, pensa o que é bom. Pensa os momentos felizes, pensa nas coisas que te traz alegria. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Quando se fala merece elogios, algo que te traz alegria, que te traz satisfação. Quais foram os momentos felizes da sua vida? Amados, vamos pensar um pouquinho. Quem gosta de ver fotografia antiga assim? Quem gosta de ver fotografia antiga? Quem tem álbum de fotografia? Hoje não tem mais isso, tem os negócios aí, mas tem muita gente, a gente tem álbum de fotografia. Quem tem álbum de fotografia em casa? Você de vez em quando senta lá com a mulher, com o filho, e vai vendo as fotos? Sim. A maioria das fotos
São de alegria, não são? De coisas felizes, de momentos felizes. Criança nascendo, a mamãe com o vovô com a vovó, etc. No momento de passeio, tudo é alegria. Porque quando você vai tirar fotografia, alguém me tira a fotografia assim, ó. Não. Você vai tirar fotografia, né? E as moças vão tirar fotografia, faz até pose. Não fica legal? Fica jóia. Agora tem o selfie, né? Esse negócio de tirar foto. Eu tiro muita foto por aí. Mas foto de alegria. Bom, mas tem fotografia que traz tragédia também, mas é algum fato, acontecimento que a pessoa tira foto, que é uma coisa. Estou falando de foto de família, traz alegria. Muito bem, quando você tiver com algum pensamento que pode te atrapalhar a vida, pensa na fotografia, pensa no casamento. Se o casamento foi bom, foi o dia mais feliz da sua vida. Às vezes nem sempre, né? A pessoa pensa assim, eu não deveria ter casado. Mas o casamento, o nascimento de um filho, tem tantas coisas boas e agradáveis que nós podemos trazer à memória para nos alegrar. Muito bem, mas eu não tenho nada. Vamos nos alegrar com a palavra do Senhor. Jesus nos ensina, através do Evangelho, tantas coisas boas, tantas promessas boas. Então nós temos que encher a nossa mente com promessas de Jesus, promessas de Deus. A vida eterna, a abundância, a prosperidade, a saúde, a alegria. Estou passando por situação difícil, mas vai passar, vou conseguir, amanhã será diferente. Nós temos que estar preparados com a nossa mente, o que é bom e com o elogio, para que nós possamos conquistar no presente aquilo que nós vamos ter no futuro. Na sequência do texto, ele diz, isto é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Nós temos que pensar tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Mas alguém pode dizer assim, mas como que eu vou conseguir pensar? Puxa vida, é só pensar. É só trazer na memória aquilo que te traz a esperança. Às vezes vem pensamentos estranhos, você tem que repreender isso, pensar as coisas boas. Eu tenho uma técnica para não pensar outra coisa. Eu só penso assim, Deus é bom, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor seja glorificado, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Deus é bom, glorificado seja o nome do Senhor, toda honra e glória seja dada a Ele, eu posso todas as coisas, vou vencer. Jesus está comigo, Ele me ama, Deus me sonda, conhece o meu coração. A sua oração mentalizada chega até a presença de Deus, porque você está colocando na sua mente tudo que é bom. Começa a vir algum pensamento de discórdia, algum pensamento que te incomoda, porque os dardos do diabo, ele atinge você toda hora, mas se você estiver com o pensamento bom, agradável, real, verdadeiro, não vai ter condição. Agora, vamos abrir em Mateus, abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, vamos considerar o versículo 22 e 23, a respeito dessa situação que é Jesus que nos está ensinando. É Jesus que nos dá o modelo de não trazer recordações do passado para as nossas vidas, porque nós estamos vivendo um presente. Jesus diz assim, os olhos são como uma luz para o corpo. Presta atenção, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Então Jesus está dizendo que nós temos que olhar as pessoas com bons olhos. Quando você olha as pessoas com bons olhos, seu corpo será luz, porque você olha a pessoa com alegria, com amor, amor ao próximo. Você olha as pessoas com aquele amor que Jesus nos olha. Teu corpo será luminoso. Quando você olha para as pessoas, se você olha para as coisas, se você olha para aquilo que você está vendo, você começa a admirar as coisas. Amados, presta atenção. São dicas que Jesus nos dá e nos ensina através da palavra. Quem fez essa cadeira aqui? Quem fez este púlpito aqui? Quem fez a cadeira, com certeza, uma indústria que mexe com metal, né, e estofado.
Alguém mexeu nela, alguém construiu essa cadeira para você estar sentado aí. Um marceneiro construiu esse púlpito. Alguém fez isso. Você está sentado numa cadeira que alguém colocou a mão e fez. Cadeira não é feita com máquina. Alguém fez. Uma a uma. Quando você olha para uma cadeira, você diz: Deus, abençoa a pessoa que fez essa cadeira. Eu estou sentado porque ela fez a cadeira. Abençoe a vida dessa pessoa. Você não sabe quem é. Mas você está reconhecendo e está olhando a coisa que foi feita com os olhos bons. Teu corpo será luminoso. Senhor, abençoa os pedreiros que construíram esse santuário. Eu acompanhei a construção de tudo isso aqui. Pessoalmente. Estava aqui. Oramos, abençoando os pedreiros, os engenheiros, os construtores. Então nós estamos aqui, para quê? Para aprender a olhar com os olhos bons, para que o nosso corpo seja o quê? Luminoso. Luminoso. Olhar as coisas, olhar as pessoas com os olhos bons. Na sequência do texto diz: porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Se você olha para as pessoas com desdém, com inveja, com rancor, com ódio, com ira, teu corpo será escuridão. Você não brilhará, não terá luz. Porque hoje em dia, nesse mundo que nós vivemos, as pessoas olham as pessoas com rancor, com preconceito. A coisa mais terrível que existe é quando a pessoa às vezes olha para você e você sente que aquela pessoa não gosta de você, tem receio de você, ou realmente te ignora. Não porque você é uma pessoa má, porque a pessoa, ela é má. Ela é má, não é você que é. Os olhos dessas pessoas são maus, vivem na escuridão, porque não conhece o amor de Cristo, que não faz acepção de pessoas. Não conhece o amor ao próximo, porque quando a palavra diz amor ao próximo, você tem que olhar com os olhos bons, todas as pessoas. Você pode ficar chateado, magoado, entristecido com atitudes de pessoas. Com atitudes, mas a pessoa você tem que amar. A vida dela você tem que amar. Você pode repreender e não aceitar as atitudes, as escolhas erradas, os comportamentos errados da pessoa, mas você tem que amar aquela pessoa. E se a pessoa não dispõe de dar a você os olhos bons, aliás, os olhos bons, com certeza essa pessoa vai sofrer muito na vida. Vamos ver Mateus 7, de 1 a 2. Mateus 7, Jesus diz: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Jesus está falando de julgamento. Porque hoje muitas pessoas ficam julgando a atitude de outros, comportamentos de outros. Então nós não podemos julgar as pessoas. Nós podemos, quem sabe, admoestar a pessoa que está no erro, ou caminhando por uma atitude errada, ou tendo comportamento, atitudes erradas. A palavra nos ensina que devemos admoestar com amor, ajudar essa pessoa com amor, com carinho, porque não, senão serão julgados por Deus. E diz a sequência: porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Veja bem que coisa terrível, complicada. Porque se você julgar uma pessoa com a mesma medida, Deus vai julgar você da mesma forma. Se você não olhar para a pessoa com os olhos bons, vai olhar com os olhos maus, Deus cuidará de você da mesma forma. Porque você estará na escuridão. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele escreveu, que é muito importante para nós, está no capítulo 1, versículo 18. Olha só que o apóstolo diz assim aos romanos: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus.
Veja bem, aqui está falando de julgamento também. Revela a sua ira contra todos os pecados. O que é pecado? É quando você atinge algo que não agrada a Deus, é pecado. Tudo que é fora dos padrões divinos é pecado. Olhar mal para as pessoas, julgar as pessoas, é pecado. Deus julgará também. Então, a palavra é claríssima aqui quando diz: todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixem que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Porque através das atitudes más, aqui está falando de testemunho. Se você é mau, está dando má testemunho às pessoas, como que fica a sua situação em relação às pessoas e Deus está vendo? Uma pessoa casada, tem esposa, depois olha por uma moça bonita. Qual é o seu nome? Fulano de tal. Você podia me dar o seu telefone? Para quê? Para quê? Ele é casado. A moça, solteira, com certeza. Por que ele quer o telefone dela? Você nem conhece direito. E mesmo que conhecesse. Qual é a intenção do rapaz? Ou do homem, ou da mulher? Quando se fala, olha, tem situações que nós vivemos no dia a dia da nossa vida que precisamos tomar muito cuidado para não entrar nisso aqui que está falando o apóstolo Paulo aos Romanos. Que as pessoas fazem atitudes erradas, mau testemunho, faz com que a pessoa não conheça a Jesus. Não deixe que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus, por mau testemunho. No capítulo 1, versículo 20, diz assim, o apóstolo Paulo: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Isso quer dizer conhecimento das coisas de Deus. Nós temos visto aquilo que Deus fez no passado, faz no presente e poderá fazer no futuro, através das nossas atitudes. Na sequência do texto diz: os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Não existe desculpa porque nós conhecemos aquilo que Deus faz para as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus nos deu. Questão de obediência. O primeiro casal pecou e nos colocou na situação que nós estamos por desobediência. As situações dos nossos profetas, dos patriarcas, situações terríveis, aconteceu por desobediência. Todas as coisas terríveis que têm acontecido, que está na Bíblia, tudo tem a ver com obediência à palavra de Deus. E nos dias de hoje também a mesma coisa, da mesma forma. Eles não têm desculpa nenhuma no final do texto. Já no capítulo 2, Romanos 2, versículo 1, o apóstolo diz assim: meu amigo, não importa quem você seja. Presta atenção, amados. Você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. É verdade isso. Às vezes a gente julga uma pessoa porque está fazendo alguma coisa que você acha que é errado e você está julgando, mas você faz a mesma coisa. O que o apóstolo está dizendo? Você está condenando a si mesmo. Questão de atitude e comportamento. Porque às vezes você traz do passado as coisas do presente e você se condena, porque você traz julgamento do passado. Eu já vi muitas vezes a pessoa acusando a esposa de coisas que ela fez no passado. Mulher acusando o marido de coisas que ele fez no passado, que já passou. Isso quer dizer que ela não perdoou, quer dizer que ele não perdoou. Traz para o presente a tragédia na vida da pessoa. Você já ouviu uma palavra chamada vingança? Sim ou não? Sim. O que é vingança? Coisa que aconteceu no passado, que a pessoa guardou, falou: um dia eu vou me vingar. Pode passar anos. Anos. E a pessoa, um dia eu vou me vingar dela. Você não perde por esperar. Um dia você vai aparecer na minha frente. E às vezes acontece a tragédia. Um médico famoso, sírio-libanês, São Paulo,
estava no seu consultório, chega um outro médico, dá 3 tiros na cabeça do médico e depois se mata também. Que tragédia, gente. Que tragédia. Aconteceu essa semana. Não vou contar o histórico dos dois. Mas tem algo a respeito disso. Trazer à memória coisas antigas, traições, situações adversas, disputa, uma série de situações acaba no quê? Numa tragédia. Leva 3 tiros, não sei se morreu esse que está 3 tiros, que estava sendo operado quando eu fiquei sabendo a notícia. E o outro dá um tiro no ouvido e morre. Quer dizer, matou e se suicidou. Estranho, né? Tudo tem a ver a respeito disso que eu estou falando essa noite. Está na palavra de Deus que as pessoas têm que se acordar. Aliás, têm que acordar para a realidade da vida. Porque as pessoas, Romanos capítulo 2, versículo 13 diz assim, porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda, ou seja, o cumprimento da palavra. Romanos 3, 22. Deus, presta atenção agora, que é muito importante que o apóstolo diz para nós, gente. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, né? É assim que Ele trata todas as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Quando nós temos fé em Jesus Cristo, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, nós não temos que imitar Jesus, sim ou não? Fala a verdade para mim, sim ou não? Temos que imitar a Jesus. E Jesus fazia o quê? Ele amava as pessoas, indistintamente, orientava, aceitava. As pessoas ouviam de Jesus algo que enchia o coração de alegria, porque Jesus trazia à memória a eles, o quê? Coisas boas, verdadeiras, especiais, vida eterna, conhecimento eterno. No 3:24, olha que o apóstolo diz, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Olha só que lindo, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus. O reconhecimento de Jesus Cristo na nossa vida é a coisa mais importante. Em Romanos 4, versículo 5 e o 6, diz assim, porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Perdão. Aqui está o perdão de Deus para nós. Põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus. Eu não vou dizer esperança nas coisas mundanas que eu faço, mas eu tenho que crer em Jesus Cristo naquilo que Ele fala para mim, naquilo que Ele me orienta através da sua palavra. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Deus te aceita do jeito que você é, mas você tem que ser também, como está em Romanos 5, 3 a 5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amados, o mundo que nós vivemos, sofrimento, com certeza, já falamos sobre isso, já pregamos sobre isso. Mas temos a esperança em Jesus Cristo, de que nós vamos conseguir passar por isso. Esqueça as coisas do passado. Traz à sua memória aquilo que traz esperança. E qual é a esperança? É a vida eterna. A esperança é Jesus Cristo. A esperança é uma vida abundante. A esperança é prosperidade, a esperança é saúde, a esperança é alegria, a esperança é paz. A esperança é tudo aquilo que nós desejamos ter no mundo que nós vivemos hoje. Amém, irmãos? Amém? O que é a esperança? A esperança é tudo aquilo que nós desejamos para o nosso futuro. E Jesus é o nosso futuro. Jesus está voltando. Vamos buscar a santidade, vamos estar com Ele, vamos buscar nele tudo aquilo que nós precisamos ter, para podermos ter uma vida abundante. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar, fique em pé. Nós vamos agradecer a Deus por esse momento, já fizemos a oração intercessória, e neste momento nós vamos pedir para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus possa
através da sua memória, seus olhos bons, você ter uma vida agradabilíssima diante de Deus, diante dEle. Porque é isso que nós buscamos no dia a dia da nossa vida. Amém, irmãos? Feche seus olhos, então. Deus amado, querido Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra tão maravilhosa, Pai. Queremos trazer à nossa memória, todos os instantes da nossa vida, somente aquilo que nos traz esperança. Mas às vezes a gente não consegue, porque vivemos nesse mundo tribulado, cheio de aflições. Por isso, Paizinho, agora nesse momento que estamos encerrando, esse momento tão agradável diante do Senhor, eu quero pedir que o Senhor traga uma bênção especial para cada vida que está aqui essa noite. Que nós possamos ser blindados pelo Teu Espírito, Senhor. Para que nós possamos vestir a armadura da vida. Para que nós possamos sentir a Tua presença todos os instantes da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, quando vinha à nossa memória coisas estranhas, que o Senhor nos dê força para repreender isso e pensar bem. Pensar o que é verdadeiro, pensar o que é positivo, o que é honesto, para que nós possamos vencer o mal. Oh, Pai, nós sabemos que com Jesus Cristo é mais fácil viver nesse mundo que estamos vivendo. Sabemos que tem pessoas aqui que estão precisando tanto do Senhor. Pessoas que estão derramando o seu coração para Ti, que estão clamando todo dia, toda hora. Ó Pai, sonda o coração de cada vida. Nós queremos obedecer os Teus mandamentos. Queremos nos livrar das tentações. Livra-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, no Seu Santo Espírito. Espiritualmente, materialmente, fisicamente, emocionalmente. Fortaleça-nos, Senhor. Dê paz ao nosso coração. Que possamos sair daqui alegres, felizes, preparados para vencer mais uma semana. Ó Pai, nos dê a grande vitória que nós almejamos. Porque a vitória vem de Ti. A peleja é do Senhor. Nós cremos nisso. Peço uma bênção especial para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja?